O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala sobre os ministérios. E começa o versículo dizendo: e ele mesmo deu uns para apóstolos. Quando eu falo esse versículo, cito parte desse versículo, eu quero falar sobre a minha trajetória, meu chamado. Nasci num berço cristão, porém me converti com 17 anos de idade. E me entreguei ao Espírito de Deus, uma vida completa a Deus, em jejum e oração, congregando, em um determinado ministério. Não cito, não porque eu não deixo de honrar, mas é como eu fui chamado como apóstolo da união da igreja. Eu não quero dar honra a um ministério somente quando tem vários ministérios que pregam o Evangelho de Jesus. E me lembro que eu comecei a fazer um trabalho dentro desse ministério de evangelização, congregando com os pastores, muitos pastores ilustres, pastores homens de Deus. Eu não vou ficar citando o nome aqui para não ficar dando honra ao homem a uns e menosprezando outros, parecendo isso, porque se eu não citar o nome de todos que somaram comigo durante esse período, mas como eu fui chamado para a evangelização, até eu conhecer o meu chamado, até Deus se revelar para mim, eu não sabia o que Deus queria comigo, meu propósito na minha vida, o que Deus queria realizar na minha vida. Só de repente me dá vontade de, como fui levado pelo Espírito, a fazer trabalho com irmãos de várias denominações. Comecei a fazer trabalho na rua, de evangelização, entre a etnia cigana, de cidade em cidade, em vários lugares. E quando foi um determinado tempo, após a minha consagração em outro ministério, não foi nesse ministério que eu estava congregando, foi em outro, pois eu pedi para desligar devido ao meu chamado, não me comportaria dentro desse ministério, no qual meus pais congregavam. Então, em uma visão, uma revelação, eu cheguei cansado, fui chamado para uma visão, um mistério muito profundo. E eu não queria deixar de compartilhar com vocês, igreja, mesmo que tenham pessoas que só fiquem observando, critiquem, mas é porque ainda estão cegos espiritualmente, não entendem, por isso não valorizam as coisas de Deus, ou muitas vezes criticam, porque são levados por outros espíritos, não sendo o Espírito de Deus. E quem está no Espírito de Deus não zomba de outras pessoas, ou não faz, não dispara de ministério de ninguém, até que faça a prova de Deus e reconheça ou conheça a doutrina, se ela é de Deus ou não, ou se tem respaldo bíblico. Então eu cheguei cansado, eu lembro que eu morava no Lago do Tanque, deitei no chão para orar, porque eu estava muito cansado, não queria deitar sem orar. E eu passei um período orando, de repente fui arrebatado em sentido. Quando eu fui arrebatado numa visão, eu me via todo vestido com vestido branco, coberto de palha, mas escrito no peito uma faixa de ouro, escrito apóstolo. E até aí a visão para mim foi uma visão muito estranha. Eu queria entender a palha. A Bíblia fala sobre o fogo que queima palha, mas não era essa palha que o Espírito estava falando, tá? Ele estava se revelando para mim sobre a humildade que eu teria que ter, me esforçar para ser guiado pelo Espírito dele, para que tivesse uma grande humildade diante dele, não de mim mesmo, de aparência religiosa, ou que eu me ache alguma coisa em humildade, não, mas levado pelo Espírito. Fui entender isso depois, mas até aí não sabia por que esse nome apóstolo, mesmo porque no ministério que eu fui doutrinado, ele não falava sobre a primeira pessoa do ministério abaixo de Deus, que é apóstolo, Não fala, só fala de pastor, evangelistas. E no meu chamado estava escrito apóstolo. E eu fui orar, passou muito tempo. Aí começou as revelações, em sonho, visão. Eu quero dizer a você que nenhum espírito, ele pode ser contra Deus se ele glorifica a Deus, se ele glorifica Jesus. Então a revelação falava que de algo que ia acontecer, e eu não posso falar agora sobre a unidade da igreja. A igreja que eu falo numa placa denominacional é o corpo de Cristo. E o que eu estou falando aqui é para que vocês orem pelo ministério, vocês que acreditam, vocês que não acreditam, vão ver, porque quando Deus tem um propósito,
ele não vai olhar imperfeição ou perfeição de alguém, ele vai fazer por causa do propósito dele. Olha a vida de Davi. Davi não era perfeito, mas Deus executou na vida de Davi o que prometera, né? Olha para a vida de José. José não era perfeito, mas Deus executou na vida de José o que ele prometera. Olha para a vida dos apóstolos. Olha para Pedro, né? Cada um tinha a sua falha, a sua falta, mas Deus não deixou de honrar o propósito dele na vida de cada um. Assim é na minha vida, assim é na vida de cada um. Vocês que são mulheres de oração, intercessoras, vocês que são homens de oração, intercessores, ore pelo meu ministério, apóstolo Rubem, com M, né? Rubem com M. E todo o pessoal que está ligado no ministério, apóstolo Cineide, outros evangelistas, né? Diaconisas, né? Pastores, todas as pessoas que estão ligadas no ministério, né? Sueli e outros, que oram e intercedem pelo meu ministério, intercedam, para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor mandou eu fazer, ou Ele colocou sobre a minha responsabilidade e vai se cumprir, que é a união da igreja do Senhor Jesus. Ore, mesmo que você não creia, tá? Que Deus nos abençoe e guarde e livre de todo mal, no nome de Jesus. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.